Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, pela TV RBA, canal 13 aqui em Belém, pela TV RBA em todo o estado do Pará e para o mundo todo pela internet, ao vivo, tvrba.com.br. Eu sempre falo e repito todo domingo, eu tenho um amigo que nos assiste na Noruega, em Oslo, tenho uns parentes que nos assistem nos Estados Unidos. E na época da Copa do Mundo, um amigo meu nos assistiu na Rússia. Então, o nosso programa de saúde para o mundo todo. E o que é que nós tratamos? Nós tratamos do que se faz de melhor na medicina do mundo, do Brasil, do Pará, especificamente aqui em Belém. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, porque ela devia ter vindo aqui num dos primeiros programas. Porque todo mundo falou, logo que o programa falou, disse, tem que convidar uma ginecologista. Enfim, depois de algum tempo, chegou a ginecologista. A doutora Carolina Passos, tá? É formada na UEPA, já tem 10 anos de formada, é obstetra e ginecologista, vamos tratar de ginecologia. Tem formação em São Paulo e, por último, na Santa Casa de São Paulo, onde você fez... Endoscopia ginecológica. Endoscopia ginecológica. Obrigado. Carolina, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Tá? Esse é um convite que demorou porque eu acho que desde o Natal do ano passado que estava programado para você vir. Né? E acabaram os desencontros. E agora já tem um ano, puxa vida. E aí, Carolina, primeiro, obrigado. Tá? Obrigada pela oportunidade. A primeira pergunta... eu vou te fazer uma pergunta assim bem comum para ginecologista e que perguntam para a gente que é médico e a gente nunca sabe. Uhum. O calor aqui na nossa região, a umidade na nossa região provoca mais corrimento nas mulheres? Bom, doutor Eduardo, a umidade e o calor da nossa região aumentam a ocorrência de candidíase vaginal. Candidíase vaginal. Sim, a proliferação de fungos na vagina. Como todo fungo, em condições de umidade alta e calor intenso, eles proliferam mais facilmente. Então, nesse aspecto, sim, podemos relacionar o nosso clima a uma maior ocorrência de candidíase vaginal. Certo. Isso tem a ver com o tipo de calcinha? É que é uma pergunta que pergunta para o médico. Eu não sei. Né? Então, era uma pergunta que estava na minha cabeça há muito tempo. Tem a ver com o tipo de tecido, essas coisas? Sim, tem a ver. A candidíase também, por estar relacionado, a proliferação de fungo está relacionado a uma situação de baixa ventilação, de dificuldade de transpiração, os tecidos de origem sintética, como o nylon, por exemplo, eles aumentam a proliferação de fungos nessa região e bactérias também. Então, sempre que possível, dar preferência ao uso de roupas de algodão, que é um tecido natural, é um tecido que permite uma troca, uma ventilação melhor na região. De algodão. Roupas de algodão, tanto a roupa íntima quanto a própria revezar com calça de algodão, né? A gente sabe que hoje usar tecido sintético é muito prático para academia, no dia a dia no trabalho, mas sempre que a gente puder revezar com os tecidos naturais é melhor. Certo. Outra pergunta relacionada com a mesma coisa. Tem a ver com dormir de roupa ou dormir sem roupa? As mulheres, no caso de candidíase, no caso de fungo? Sim, pelo mesmo princípio. Quando a pessoa, ao dormir, passa muito tempo com aquela mesma roupa, põe uma roupa mais justa ou de tecido sintético, ela também vai dificultar a ventilação no local. Certo. Então, ao dormir, o ideal é utilizar tecidos leves, de algodão, e que melhorem, que favoreçam a ventilação da região. Certo. Então,
para o pessoal saber, quer dizer, candidíase não é uma coisa que tu pega, tem uma coisa muito a ver com o tipo de roupa que você usa relacionada ao calor. Sim, candidíase tem muito a ver com o hábito das mulheres. Na verdade, o fungo, ele existe na vagina. Todos nós temos fungos em várias partes do corpo. E na vagina não é diferente, a mulher também tem. E algumas condições favorecem o crescimento, como a dieta rica em açúcar, em massa. O fungo, ele adora uma situação de hipoglicemia, então ele prolifera. Pacientes diabéticas têm maior problema com fungo. Hiperglicemia, no caso. Isso. Certo. O uso de roupas sintéticas favorecem. Ficar com a região úmida, suada durante muito tempo. Certo. Eu sempre oriento as minhas pacientes, ao fazer atividade física, sempre procurar tomar banho e trocar de roupa. Porque a dupla situação de estar suada, então a região da virilha fica suada, com a roupa de nylon, favorece muito o crescimento dos fungos e a ocorrência de vulvaginite. Puxa, tu tiraste umas dúvidas enormes agora. Bom, obrigada. Carolina, me fala uma coisa. Você trabalha no Hospital Adventista? No Hospital Adventista de Belém, no Hospital Saúde da Mulher, no Saúde da Mulher, no Ambulatório da Polícia Militar. No Ambulatório da Polícia Militar. Tudo bem. O que é mais comum, mulheres jovens, em termos de procurar ginecologista? Bom, as mulheres começam a procurar a ginecologista após a primeira menstruação. E o mais comum é para fazer os exames de rotina, né? Certo. E prevenção do câncer ginecológico. É rotina em mulher a prevenção de câncer? Desde jovem? Sim, desde jovem. O preventivo, a gente começa a fazer a coleta para a prevenção do câncer de colo de útero após iniciada a atividade sexual. E o câncer de mama é preconizado pelo Ministério da Saúde, mamografia após os 50 anos, mas, dependendo de cada caso, nós iniciamos mais cedo esse rastreamento. Certo. Mas a maioria das mulheres, antes da atividade sexual, elas vão na ginecologista por causa de quê? Elas geralmente vão para a rotina também e ocorrências como alterações menstruais, dor durante o período menstrual e as próprias vulvaginites também podem ocorrer em pacientes que não têm atividade sexual. É o maior motivo de procura do consultório. Vulvaginite ainda é comum. Tá. Em toda a fase da vida da mulher, até que ela chega à menopausa. Certo. Tem relação o começo de atividade sexual com infecção urinária, essas coisas ou não? Tem a ver, porque o trato urinário da mulher, ele favorece a ocorrência de infecção. Então, quanto mais manipulação ocorrer na área, maior a chance da mulher ter infecção urinária. E o ato sexual não deixa de ser uma manipulação da área. Certo. Então, tem relação, sim, a maior ocorrência de infecção urinária com atividade sexual. Poxa, isso é uma coisa também que é uma coisa popular, mas que a gente não tinha uma informação científica. Sim, até pela própria anatomia da mulher. Certo. Que tem uma distância entre a entrada da uretra e a bexiga muito pequena em relação ao do homem. Então, favorece, sim, a ocorrência de infecção urinária. Tensão pré-menstrual é comum? Tem um dia desse eu estava lendo, que eu não sei se era piada, que alguém falou, acho que era uma piada, mas alguma coisa assim, tipo, saiu uma lei que se a mulher cometer um crime na tensão pré-menstrual, ela é perdoada porque ela não está num estado de normalidade. Isso é real? Não é real a lei, isso é brincadeira, isso é só uma piada mesmo. É bem comum, se dá pelas alterações que ocorrem no corpo da mulher durante o período pré-menstrual. Então, para que ocorra a menstruação, uma série de alterações ocorrem no corpo da mulher. Alterações inflamatórias normais acontecem no corpo da mulher. E tem repercussão no corpo todo. Então, ela tem desde dor no período menstrual, dor nas mamas, alteração do humor, tudo isso está ligado às alterações pré-menstruais. É bem menos comum nas pacientes usuárias de métodos contraceptivos hormonais, porque essas mulheres não ovulam, elas não fazem toda a fase do ciclo menstrual.
Então, é bem menos comum, mas mesmo em pacientes usuários de anticoncepcionais, pela ocorrência de dor no período menstrual, a gente vê que existe uma alteração do humor, da disposição nesse período pré-menstrual. Então, isso é uma coisa comum, então? É bem comum. Bem comum. Uhum. Tem uma relação com idade ou não? Não tem uma relação... Não tem relação com idade, a qualquer tempo. A gente vê pacientes desde a adolescência até a pré-menopausa que sofrem com essas alterações. Puxa vida, bem tempo. A gente já chegou no meio do programa e eu tenho um monte de coisas para perguntar em seguida. Mas vai ficar a pergunta no ar o seguinte: contraceptivo, o que é que se usa hoje, tá? Tu vai responder isso aí na continuação do programa. Pessoal, um minutinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. E com a pergunta que ficou no ar. Carolina, hoje, como se faz para evitar a gravidez? No trivial. Camisinha, o DIU. É DIU ou DIU? Como é que você... DIU. DIU. Porque quando eu andava na faculdade chamava DIU. Tinha inaugurado. O anticoncepcional. Eu fico preocupado, às vezes, que eu pego pacientes minhas que usam anticoncepcional, tipo, direto, anos e anos. Me fala disso. Isso é normal? Não vai fazer mal? Qualquer coisa assim ou não? O método contraceptivo, o ideal é que ele seja prescrito pelo ginecologista. Não é muito o que nós vemos na prática. Certo. Mas o ideal é que o ginecologista prescreva, porque a escolha do contraceptivo ela deve ser personalizada. Ela deve levar em consideração o histórico da paciente, os antecedentes, se ela tem alguma contraindicação ou não. Certo. A anatomia do útero, da vagina, se é normal. Então, de acordo com o perfil da paciente, nós escolhemos entre os métodos hormonais e não hormonais, temos disponíveis
várias opções Os atualmente. hormonais e o anticoncepcional? Os anticoncepcionais hormonais. Certo. E temos também o DIU, pode ser não hormonal, então depende muito das características da paciente, se é possível ela utilizar ou não, se ela é uma boa candidata a utilizar ou não. E a laqueadura é um método também muito bem indicado, dependendo do perfil do paciente. A laqueadura é depois que teve filhos? Sim, a laqueadura ela tem uma lei que rege a realização dela. Ah, tem lei. Tem lei. E então a paciente tem que preencher os critérios para a realização da laqueadura. Mas são acima de 25 anos ou 2 filhos vivos, ela já preenche os critérios. Acima de 25 anos? Ou 2 filhos vivos. 2 filhos vivos. Eu não sabia também que existia uma lei para isso. Existe. Puxa. E como vocês orientam? Eu estou pensando vocês, no caso de ginecologistas, com a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, elas ainda são muito frequentes? Elas são muito frequentes e elas estão em ritmo de crescimento, apesar de toda a informação, toda a disponibilidade de informação, de métodos de prevenção. Certo. Nós vemos que essas doenças, como a sífilis, por exemplo, elas estão em crescimento. Sífilis? Sim. Sífilis? Eu pensei que isso não existia mais. Existe. Existe, é uma realidade, é algo que deve ser conversado com os pacientes desde o início da atividade sexual, porque depende da paciente exigir que ter um comportamento sexual de responsabilidade, seguro e preservar a sua saúde. Porque, como eu falo, ao adquirir uma doença sexualmente transmissível, especialmente no início da atividade sexual, uma doença que cronifica, uma doença grave, a paciente vai carregar aquele problema de saúde provavelmente para o resto da vida, se não tiver cura, como, por exemplo, o HIV. Então, é importante, desde o início da atividade sexual, a mulher ter um comportamento seguro e exigir isso do seu parceiro também. Certo. Então, a pergunta que eu fiquei em dúvida. O uso do anticoncepcional hormonal contínuo, isso tem problema ou não? Não. Eu estou falando contínuo assim, eu pego uma paciente que diz, não, eu uso anticoncepcional faz 10 anos, 15 anos. Isso é possível, é normal? É possível, é comum, mas a paciente deve consultar o seu ginecologista regularmente para saber se ela preenche os critérios de segurança da utilização desse método. Então, pode ser utilizado, inclusive para algumas doenças, como endometriose, por exemplo, nós indicamos anticoncepcional durante um bom período da vida, quando a mulher não está ainda no período pré-gestacional. Mas deve ser acompanhado de visitas regulares ao seu ginecologista para garantir que está tudo bem. 6 meses, ano? Pelo menos uma vez ao ano. E se houver algum achado de exame, reduz o intervalo de consultas. Correto. Endometriose. Fala para mim, o que é isso? É comum, muito comum? Muito, muito comum. Endometriose é uma doença muito comum nas mulheres. Muito comum. Se caracteriza principalmente pela dor que inicia no período menstrual, mas com o avançar do tempo ela é uma doença progressiva. Pode se tornar até uma dor contínua, crônica. E tem tratamento. É importante que a paciente, ao suspeitar de que aquela dor no período menstrual está acima do que deveria, né? Uma dor incapacitante, uma dor que ela não consegue trabalhar, é algo que a gente deve levar em consideração para poder fazer a pesquisa específica da endometriose. Muitas vezes os exames de rotina, de triagem, eles não conseguem detectar, então deve ser suspeitado pela história clínica da paciente para que ela seja investigada mais profundamente para o diagnóstico correto e tratamento da doença. Certo. Tumor de útero, tumor de ovário, são frequentes? São frequentes. O câncer... Benignos ou malignos? São frequentes. O tumor de útero mais comum é o mioma, é um tumor benigno que geralmente o tratamento é conservador, mas dependendo da paciente, se ela tiver dor pélvica, sangramentos... Conservador que tu chama tomar remédio.
tomar remédio. Tomar remédio. Isso, sem precisar de cirurgia. Mas sem precisar operar. Sim. Mas se levar a paciente a um quadro de dor pélvica, de sangramentos intensos menstruais ou até mesmo de fertilidade, pode ser indicada a cirurgia. A cirurgia, no caso... Deixa eu te fazer uma pergunta agora que me chamou a atenção. Eu faço hemodinâmica, eu faço cateterismo de coração há muito tempo. De uns 15 anos para cá, eles começaram a mostrar nos congressos, digamos assim, matar o tumor por cateterismo. Quer dizer, embolizar o tumor. No caso, mioma. Isso é comum hoje? Não é comum ainda, mas é uma prática que vem crescendo. Então, é uma conduta correta? É uma conduta correta. Também, como toda conduta médica, depende do perfil de cada paciente para ser bem indicada. Mas a paciente, ao diagnóstico do mioma, geralmente o ginecologista encaminha para uma avaliação com o cirurgião vascular. Certo. O mioma é um tumor dentro da parede do útero? Dentro da parede do útero. Um tumorzinho dentro da parede benigno. Benigno. Pode se localizar tanto mais externamente como internamente dentro do útero. Pode ter vários tamanhos. Existem miomas pequenos, menores que 1 centímetro, até miomas gigantes. Então, depende do perfil da paciente para saber se ela está indicada a embolização. Mas é um tratamento possível para mioma, sim. Porque praticamente não se opera só o mioma, né? Quando vai operar, faz esterectomia, é isso? Também, novamente, depende do perfil da paciente, mas... Como eu sou médico há 40 anos, tinha época que era só esterectomia. O que é que mudou nesse período? Primeira questão para a paciente é se ela tem ou não desejo gestacional. Certo. Então, se ela não tem mais desejo gestacional, já tem sua prole constituída... Não quer mais ter filho. E tem indicação de cirurgia, podemos sim lançar mão da esterectomia. A esterectomia tira o útero todo. Isso, exatamente. Certo. Se é uma paciente que tem ainda desejo gestacional... Nós avaliamos caso a caso e tentamos indicar o tratamento mais conservador possível, no sentido de tirar apenas o nódulo e deixar o útero viável para uma gestação posterior. Fantástico. Esse é o mundo atual. Sim. Você falou no começo que você mexe com laparoscopia, é isso? Endoscopia ginecológica. Endoscopia ginecológica. A evolução está tão grande que todo mundo... Um dia desse eu fui operar o ombro, eu pensei que eles iam cortar. Quando operou, foi 3 furinhos. É fantástico isso. Todo mundo hoje... o cirurgião do bisturi está no... Eu digo que é só no pronto-socorro. O da incisão magistral. Eu acho que só ficou no pronto-socorro, para as emergências. O que é isso que você faz? A endoscopia ginecológica. É um recurso que a gente utiliza para tratar diversas patologias de forma conservadora, permitindo à paciente um retorno mais rápido ao seu trabalho, com menos dor pós-operatória, menos desconforto, menos aderência também. Basicamente, são os tratamentos por videolaparoscopia de patologias ginecológicas, como cistos de ovário, miomas, endometriose, prenias tubária. E as patologias tratáveis com esteroscopia. É um procedimento que a gente faz minimamente invasivo. É um equipamento que nós entramos via vaginal. E temos acesso à cavidade endometrial do útero. E dessa forma podemos fazer ressecção de pólipos, miomas que têm essa localização mais interna. Sinéquias, que são as aderências intrauterinas. Fazer biópsia de útero. Tudo isso é possível através da esteroscopia. Então, poxa, resolve tudo agora, sem ter que usar o bisturi na pele. Ainda não tudo, mas quase estamos tudo. Em constante evolução. Não, eu fico imaginando, cardiologia, por exemplo, cardiologia. Começou a tratar a cardiopatia congênita por cateterismo. Hoje em dia você implanta as válvulas todas por cateterismo. Quer dizer, conserta a coronária por cateterismo. Lógico que não é só, né? Tudo não é só, isso não resolve só. A cirurgia hoje ainda é muito necessária, né? Mas em todas as áreas,
o procedimento minimamente invasivo foi uma evolução fantástica desses últimos 20 anos. Né? Sim. Muito fantástico. E fazer um tratamento ginecológico por histeroscopia, por laparoscopia, né? Sim. Laparoscopia é entrar pela barriga, né? Exatamente. Histeroscopia é entrar pela cavidade vaginal. Sim. Então, esse salto hoje foi fantástico, até porque o paciente termina e amanhã vai para casa, hoje à tarde vai para casa, né? Nós temos um avanço estético, primeiramente. Certo. É diferente, né? O que a gente oferece para o paciente de resultado estético da cirurgia pela laparoscopia é melhor, mas muito mais do que isso, um retorno mais rápido ao trabalho, uma diminuição da dificuldade pós-operatória, Certo. Menos sangramento. menos sangramento, menos dor pós-operatória, menos aderências, porque a manipulação é menor. Então, não temos, quando nós oferecemos uma cirurgia por videolaparoscopia, não temos as dificuldades da laparotomia, enfim, ter um tratamento tão invasivo sobre pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose, que a gente sabe que traz comorbidade, traz morbidade após a cirurgia. Fantástico, fantástico mesmo. Carolina, a gente está nos momentos finais, eu vou falar como os locutores de antigamente. Suas considerações finais, do que você quiser comentar. Bom, eu acho que é importante que as mulheres saibam da importância de consultar seu ginecologista, né? Desde que elas iniciam sua vida não sexual, mas menstrual, tirar as suas dúvidas, esclarecer o que possa deixá-las inseguras em relação aos seus sintomas, sempre levar em consideração que as contraindicações que a mulher pode ter uso do anticoncepcional, as dificuldades que a mulher pode ter ao desejar ter um bebê, dificuldades gestacionais. Então, que a mulher consulte seu ginecologista regularmente, mantenha a sua saúde em dia, para que ela possa viver de uma maneira mais tranquila, mais saudável, mais leve e aproveitar a vida com saúde. Com certeza. Principalmente agora que a gente está tendo uma vida mais longa, tem que aproveitar bem. Pessoal, acabou o nosso tempo. Uma semana iluminada para todos, tá? A Carolina vai voltar porque faltou um montão de perguntas para ela. A gente vai reprogramar a Carolina para continuar falando sobre isso. Eu até queria que, se o pessoal quisesse depois, mandasse perguntas para o programa. Eu vou dar o meu e-mail pessoal. Depois a gente cria um e-mail para o programa. É eduardocosta.phd@gmail.com. Muito simples. Eduardo Costa, que é o meu nome, PHD é a titulação em inglês. eduardocosta.phd@gmail.com. Podem mandar qualquer pergunta, depois a gente cria um e-mail para o programa. E até semana que vem. Super obrigado, Carolina. Em breve você volta, em breve a gente reprograma tudo isso, tá? Foi fantástico, mas faltou um monte de coisa para a gente conversar. Uma semana iluminada para todo mundo, pessoal. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. E com a pergunta que ficou no ar. Carolina, hoje, como se faz para evitar a gravidez? No trivial. Camisinha, o DIU. É DIU ou DIU? Como é que você... DIU. DIU. Porque quando eu andava na faculdade chamava DIU. Tinha inaugurado o anticoncepcional. Eu fico preocupado, às vezes, que eu pego pacientes minhas que usam anticoncepcional, tipo, direto, anos e anos. Me fala disso. Isso é normal? Não vai fazer mal? Qualquer coisa assim ou não? O método contraceptivo, o ideal é que ele seja prescrito pelo ginecologista. Não é muito o que nós vemos na prática. Certo. Mas o ideal é que o ginecologista prescreva, porque a escolha do contraceptivo ela deve ser personalizada. Ela deve levar em consideração o histórico da paciente, os antecedentes, se ela tem alguma contraindicação ou não. Certo. A anatomia do útero, da vagina, se é normal. Então, de acordo com o perfil da paciente, nós escolhemos entre os métodos hormonais e não hormonais. Temos disponíveis várias opções atualmente. Os hormonais é o anticoncepcional? Os anticoncepcionais hormonais. Certo. E temos também o DIU, pode ser não hormonal. Então, depende muito das características da paciente, se é possível ela utilizar ou não, se ela é uma boa candidata a utilizar ou não. E a laqueadura é um método também muito bem indicado, dependendo do perfil do paciente. A laqueadura é depois que teve filhos? Sim, a laqueadura ela tem uma lei que rege a realização dela. Ah, tem lei. Tem lei. E então a paciente tem que preencher os critérios para a realização da laqueadura. Mas são acima de 25 anos ou 2 filhos vivos, ela já preenche os critérios. Acima de 25 anos? Ou 2 filhos vivos. 2 filhos vivos. Eu não sabia também que existia uma lei para isso. Existe. Puxa. E como vocês orientam? Eu estou pensando vocês, no caso de ginecologistas, com a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis, elas ainda são muito frequentes? Elas são muito frequentes e elas estão em ritmo de crescimento, apesar de toda a informação, toda disponibilidade de informação, de métodos de prevenção. Certo. Nós vemos que essas doenças, como a sífilis, por exemplo, elas estão em crescimento. Sífilis? Sim. Sífilis? Eu pensei que isso não existia mais. Existe. É uma realidade, é algo que deve ser conversado com os pacientes desde o início da atividade sexual, porque depende da paciente exigir que ter um comportamento sexual de responsabilidade, seguro e preservar a sua saúde. Porque, como eu falo, ao adquirir uma doença sexualmente transmissível, especialmente no início da atividade sexual, uma doença que cronifica, uma doença grave, a paciente vai carregar aquele problema de saúde provavelmente para o resto da vida, se não tiver cura, como, por exemplo, o HIV. Então, é importante, desde o início da atividade sexual, a mulher ter um comportamento seguro e exigir isso do seu parceiro também. Certo. Então, a pergunta que eu fiquei em dúvida. O uso do anticoncepcional hormonal contínuo, isso tem problema ou não? Não. Eu estou falando contínuo assim, eu pego uma paciente que diz, não, eu uso anticoncepcional faz 10 anos, 15 anos. Isso é possível, é normal? É possível, é comum, mas a paciente deve consultar o seu ginecologista regularmente para saber se ela preenche os critérios de segurança da utilização desse método. Então, pode ser utilizado, inclusive para algumas doenças, como endometriose, por exemplo, nós indicamos anticoncepcional durante um bom período da vida, quando a mulher não está ainda no período pré-gestacional. Mas deve ser acompanhado de visitas regulares ao seu ginecologista para garantir que está tudo bem. 6 meses, ano a ano? Pelo menos uma vez ao ano. E se houver algum achado de exame,
reduz o intervalo de consultas. Ah, correto. Endometriose. Fala para mim, o que é isso? É comum, muito comum, muito comum. Endometriose é uma doença muito comum nas mulheres. Muito comum. Se caracteriza principalmente pela dor que inicia no período menstrual, mas com o avançar do tempo ela é uma doença progressiva. Pode se tornar até uma dor contínua, crônica. E tem tratamento. É importante que a paciente, ao suspeitar de que aquela dor no período menstrual está acima do que deveria, né? Uma dor incapacitante, uma dor que ela não consegue trabalhar, é algo que a gente deve levar em consideração para poder fazer a pesquisa específica da endometriose. Muitas vezes os exames de rotina, de triagem, eles não conseguem detectar, então deve ser suspeitado pela história clínica da paciente para que ela seja investigada mais profundamente para o diagnóstico correto e tratamento da doença. Certo. Tumor de útero, tumor de ovário, são frequentes? São frequentes. O câncer... Benignos ou malignos? São frequentes. O tumor de útero mais comum é o mioma, é um tumor benigno que geralmente o tratamento é conservador, mas dependendo da paciente, se ela tiver dor pélvica, sangramentos... Conservador que tu chama tomar remédio. Tomar remédio. Tomar remédio. Isso, sem precisar de cirurgia. Mas sem precisar operar. Sim. Mas se levar a paciente a um quadro de dor pélvica, de sangramentos intensos menstruais ou até mesmo de fertilidade, pode ser indicada a cirurgia. A cirurgia, no caso... Deixa eu te fazer uma pergunta agora que me chamou a atenção. Eu faço hemodinâmica, eu faço cateterismo de coração há muito tempo. De uns 15 anos para cá, eles começaram a mostrar nos congressos, digamos assim, matar o tumor por cateterismo. Quer dizer, embolizar o tumor. No caso, mioma. Isso é comum hoje? Não é comum ainda, mas é uma prática que vem crescendo. Então, é uma conduta correta? É uma conduta correta. Também, como toda conduta médica, depende do perfil de cada paciente para ser bem indicada. Mas a paciente, ao diagnóstico do mioma, geralmente o ginecologista encaminha para uma avaliação com o cirurgião vascular. Certo. O mioma é um tumor dentro da parede do útero? Dentro da parede do útero. Um tumorzinho dentro da parede benigno. Benigno. Pode se localizar tanto mais externamente como internamente dentro do útero. Pode ter vários tamanhos. Existem miomas pequenos, menores que 1 centímetro, até miomas gigantes. Então, depende do perfil da paciente para saber se ela está indicada a embolização. Mas é um tratamento possível para mioma, sim. Porque praticamente não se opera só o mioma, né? Quando vai operar, faz esterectomia, é isso? Também, novamente, depende do perfil da paciente, mas... Como eu sou médico há 40 anos, tinha época que era só esterectomia. O que é que mudou nesse período? Primeira questão para a paciente é se ela tem ou não desejo gestacional. Então, se ela não tem mais desejo gestacional, já tem sua prole constituída... Não quer mais ter filho. E tem indicação de cirurgia, podemos sim lançar mão da esterectomia. A esterectomia tira o útero todo. Isso, exatamente. Se é uma paciente que tem ainda desejo gestacional... Nós avaliamos caso a caso e tentamos indicar o tratamento mais conservador possível, no sentido de tirar apenas o nódulo e deixar o útero viável para uma gestação posterior. Fantástico. Esse é o mundo atual. Sim. Você falou no começo que você mexe com laparoscopia, é isso? Endoscopia ginecológica. Endoscopia ginecológica. A evolução está tão grande que todo mundo... Um dia desse eu fui operar o ombro, eu pensei que eles iam cortar. Quando operou, foi 3 furinhos. É fantástico isso. Todo mundo hoje... o cirurgião do bisturi está no... Eu digo que é só no pronto-socorro. O da incisão magistral. Eu acho que só ficou no pronto-socorro, para as emergências. O que é isso que você faz? A endoscopia ginecológica. É um recurso que a gente utiliza para tratar diversas patologias
de forma conservadora, permitindo à paciente um retorno mais rápido ao seu trabalho, com menos dor pós-operatória, menos desconforto, menos aderência também. Basicamente, são os tratamentos por videolaparoscopia de patologias ginecológicas, como cistos de ovário, miomas, endometriose, prenias tubária. E as patologias tratáveis com esteroscopia. É um procedimento que a gente faz minimamente invasivo. É um equipamento que nós entramos via vaginal. E temos acesso à cavidade endometrial do útero. E dessa forma podemos fazer ressecção de pólipos, miomas que têm essa localização mais interna. Sinéquias, que são as aderências intrauterinas. Fazer biópsia de útero. Tudo isso é possível através da esteroscopia. Então, poxa, resolve tudo agora, sem ter que usar o bisturi na pele. Ainda não tudo, mas quase estamos tudo. Em constante evolução. Não, eu fico imaginando, cardiologia, por exemplo, cardiologia. Começou a tratar a cardiopatia congênita por cateterismo. Hoje em dia você implanta as válvulas todas por cateterismo. Quer dizer, conserta a coronária por cateterismo. Lógico que não é só, né? Tudo não é só, isso não resolve só. A cirurgia hoje ainda é muito necessária, né? Mas em todas as áreas, o procedimento minimamente invasivo foi uma evolução fantástica desses últimos 20 anos. Né? Muito, muito, muito fantástico. E fazer um tratamento ginecológico por esteroscopia, por laparoscopia, né? Laparoscopia é entrar pela barriga, né? Exatamente. Esteroscopia entrar pela cavidade vaginal. Então, esse salto hoje foi fantástico, até porque o paciente termina e amanhã vai para casa, hoje à tarde vai para casa, né? Nós temos um avanço estético, primeiramente. É diferente, né? O que a gente oferece para o paciente de resultado estético da cirurgia pela laparoscopia é melhor, mas muito mais do que isso, um retorno mais rápido ao trabalho, uma diminuição da dificuldade pós-operatória, menos sangramento, menos dor pós-operatória, menos aderências, porque a manipulação é menor. Então, não temos, quando nós oferecemos uma cirurgia por videolaparoscopia, não temos as dificuldades da laparotomia, enfim, ter um tratamento tão invasivo sobre pele, tecido celular subcutâneo, aponeurose, que a gente sabe que traz comorbidade, traz morbidade após a cirurgia. Fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Carolina, a gente está nos momentos finais, eu vou falar como os locutores de antigamente. Suas considerações finais, do que você quiser comentar. Bom, eu acho que é importante que as mulheres saibam da importância de consultar seu ginecologista, né? Desde que elas iniciam sua vida não sexual, mas menstrual, tirar as suas dúvidas, esclarecer o que possa deixá-las inseguras em relação aos seus sintomas, sempre levar em consideração que as contraindicações que a mulher pode ter uso do anticoncepcional, as dificuldades que a mulher pode ter ao desejar ter um bebê, dificuldades gestacionais. Então, que a mulher consulte seu ginecologista regularmente, mantenha a sua saúde em dia, para que ela possa viver de uma maneira mais tranquila, mais saudável, mais leve e aproveitar a vida com saúde. Com certeza. Principalmente agora que a gente está tendo uma vida mais longa, tem que aproveitar bem. Pessoal, acabou o nosso tempo. Uma semana iluminada para todos, tá? A Carolina vai voltar porque faltou um montão de perguntas para ela. A gente vai reprogramar a Carolina para continuar falando sobre isso. Eu até queria que, se o pessoal quisesse depois, mandasse perguntas para o programa. Eu vou dar o meu e-mail pessoal. Depois a gente cria um e-mail para o programa. É eduardocosta.phd@gmail.com. Muito simples. Eduardo Costa, que é o meu nome, PHD é a titulação em inglês.
eduardocostaphd@gmail.com. Podem mandar qualquer pergunta, depois a gente cria um e-mail para o programa. E até semana que vem. Super obrigado, Carolina. Em breve você volta, em breve a gente reprograma tudo isso, tá? Foi fantástico, mas faltou um monte de coisa para a gente conversar. Uma semana iluminada para todo mundo, pessoal. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.